Voltamos com o segundo bloco do Clube da Bola, como já é tradição, estou sempre com a minha edição aqui do Notícias do Dia, edição do fim de semana, referência e informação da grande Florianópolis. Vou mostrar a capa para o nosso cinegrafista alvinegro, torcedor do Figueirense, o Pereirinha. Tem ali superação, a cena do Neymar chorando após a vitória ontem diante da Costa Rica. Vou fazer um giro rápido aqui para mostrar que tem Figueirense na contracapa. O jornal do final de semana é muito esportivo. Se você não tem a edição de papel, essa edição impressa aí na sua região, não tem problema. Todo o conteúdo que está aqui dentro está ainda mais, aprofundado dentro do ndonline.com.br. Todo o conteúdo que está aqui dentro também na versão digital. Tem Furacão, tem Copa do Mundo, pessoal do mercado público. Daqui a pouco o Cleiton traz uma matéria sobre o jogo de ontem. Ele acompanhou com os torcedores do mercado público. O ranking da beleza, tem o Piquet, tem o Alisson, os musos da Copa. Essa matéria eu vou ter que ver. Clica pra gente aí que eu vou votar, hein? Musos da Copa, conheça e vote nos jogadores. Vamos ver, dá uma passadinha pra cima, né? Eu quero ver se tem as opções ali pra gente dar uma olhada rápida, né? Aquela olhada rápida. Vamos passar pra cima, esse é o... separado por grupo. Grupo, tá certo. A Rússia, jogador... Não, depois eu vou ver com mais calma isso aí pra ver. Eu, Fábio e Cacau iremos votar. Esse aí sem camisa eu já não curti muito. Vamos lá pra outro. Vamos lá, o Ramadã. Tá aí, então os jogadores aí, legal, enquete do Notícias do Dia do ND Online, melhor dizendo, para saber quem são os musos da Copa. Vi que tem brasileiro aí, o Alisson tá no ranking também. E como sempre, todo dia o Fábio traz na edição impressa, na edição digital, o quadro Foto Memória, destacando um fato, uma pessoa, um evento que marcou o esporte catarinense mundial, Fábio. Qual é a foto de hoje? Olha, em época de Copa do Mundo a gente está trazendo algumas curiosidades da Copa do Mundo, como seleções campeões, né? Seleções campeãs, atletas, enfim. E olha essa foto, Mancha, você vai gostar muito, tá? Olha que curiosidade essa aí. Esse aí é o sorteio, viu, Manduca? Em cima da mesa lá, o pequeno? Em cima da mesa para a primeira Copa do Mundo em 1930 no Uruguai. Aquele garotinho ali é neto do Júlio Rimet, que depois virou o nome da taça que o Brasil acabou conquistando. Então botaram o menino ali, não tem muita pompa, né, Mancha? Não tem aquela pompa de hoje. Pegou a bolinha. Não tem aquelas bolinhas, aquelas belas mulheres fazendo sorteio, toda aquela tecnologia, toda aquela solenidade de gala. Botaram o menino ali numa cambuca ali, foi lá, meteu a mão e acabou definindo os grupos da primeira Copa do Mundo em 1930. Lembrando que nessa época a taça não tinha o nome de Júlio Rimet, evidente. Ele faleceu lá entre 30 e 40, aí depois a FIFA se reuniu no Congresso e para homenagear o Júlio Rimet, porque ele foi realmente um baluarte. Existe até um filme, para quem quiser assistir, eu não lembro agora, é Todos os Campeões do Mundo, se não me falha a memória, que conta a história da FIFA, como ela fez a primeira Copa do Mundo, inclusive com Gerard Depardieu, o ator. E ele foi realmente o que ele se dedicou para esse sonho ocorresse, a Copa do Mundo, que hoje é o maior evento do mundo. Então tá aí a curiosidade. Legal. Gostou, Manduca? Show de bola. A gente recebeu da AV Assessoria algumas imagens aí do arquivo pessoal do Gustavo Manduca, ele atuando aí no futebol europeu. A gente pode rolar essas imagens. Queria que você falasse um pouquinho, a camisa amarela, essa aí qual que é? Essa é do Apoel. Apoel, do Chipre. Esse foi um gol que eu fiz contra o Real Madrid, Santiago Bernabéu, aquela comemoração ali. Foi o momento alto da tua carreira, o Chipre? 2012, não, eu tive no Benfica, né? No Benfica, em Portugal. 2005, tive no AEK na Grécia durante 4 anos, jogamos Champions League, na época que o Milan foi campeão, que o Kaká foi o melhor jogador do mundo. Nesse ano eu peguei o Milan na fase de grupos ali com o AEK também. Fomos campeões grego da Copa, então tive um ponto alto. Mas no Apoel, essa época de 2011, 2012, o calendário europeu são 2 anos, né? Sim. Foi o ano que nós fomos até as quartas de finais da Champions League, né? Fomos eliminados nas quartas de finais pelo Real Madrid. Eu fiz gol também no Bernabéu, fui artilheiro do time na competição e tive a felicidade no final do ano entrar na seleção da Champions League. Isso eu ia te perguntar, eu li no material ali que eu recebi, fiz uma pesquisa ali mais sobre a tua carreira, fui um pouquinho mais fundo e vi que você foi seleção da Champions League. Seleção que legal. da Champions League, ao lado de Cristiano Ronaldo, Messi e outras feras aí do mundo, né? O que me deixou muito orgulhoso. Então posso dizer que ele foi o ponto mais alto da minha carreira ali. Foi o ano que eu joguei, né, com muito destaque, né, e levamos o Apoel até as quartas de finais da Champions League. Inimaginável, né? É como
a Costa Rica no último Mundial também, que chegou até as quartas de final, algo do gênero. Essa campanha ela foi muito marcante do Apoel, ela chamou muita atenção, exatamente, né? O futebol do Chipre. E eu confesso que eu não sabia que tinhas participado dela, né? E essa questão, às vezes, de brazuca que a gente fala, né? O jogador sai muito cedo e muitas vezes você não tem, né, esse tipo de referência. Então, parabéns por ter feito ano parte nós éramos 5 brasileiros nesse time. E o pessoal do Apoel nunca quis te trazer, te levar, te deixar na seleção do Chipre? Não recebeu esse convite? Recebeu? Tentaram. Você tem passaporte italiano também? Eu tinha dupla nacionalidade, né? E só que tentaram já na fase final, mas não foi possível por essa dupla nacionalidade. Eu teria que abrir mão da nacionalidade italiana, o que não me convinha, né? Porque no momento não me convinha. Esse gol foi contra o Porto na Champions League, né? No último minuto. Estávamos ganhando o jogo 1-0, o Porto empatou com o Hulk aos 88. E eu fiz o gol da vitória aos 90. Sensacional, muito Esse bom. daí foi contra o Lyon nas oitavas de final da Champions League. Recebeu o amarelinho, tirou a camisa, recebeu o amarelinho. Fomos para a prorrogação, fui expulso na prorrogação. Não pude jogar o primeiro jogo contra o Real Madrid nas quartas de finais em casa. Recebeu esse foi o contra o Real Madrid. Esse foi contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Que eu fiz também. Momento legal, né? Legal, ter a oportunidade de fazer contra o Real Madrid, no Bernabéu, é algo que vai carregar sempre, né? Na tua história. Né? Vai ficar. E legal, o Clube da Bola hoje está mostrando um pouco da tua história, né? Não desmerecendo a tua história, mas como o Fábio falou, às vezes o próprio catarinense não tem esse conhecimento que um atleta de Santa Catarina, de Uruçanga, chegou tão longe no futebol internacional. Mas não é culpa nossa, não é culpa nem do catarinense. É que cada vez mais cedo, mais jogadores estão indo para o exterior, então você muitas vezes não tem como acompanhar. É por isso que daqui a pouco vem uma Copa do Mundo, seleção da Sérvia, lá tem um brasileiro. Seleção da Rússia, lá tem o Mário Fernandes. Porque você não tem, é uma questão até matemática de você poder acompanhar tudo. Agora, por exemplo, nós tivemos aqui recentemente o Moritz, que hoje está no Avaí. O André Moritz, mas saiu daqui muito cedo. O Guilherme Siqueira, a mesma coisa, a mesma situação. E hoje a gente está tendo aqui o privilégio do Manduca. Então, cada vez mais jogadores saindo cedo, cada vez mais jogadores fazendo carreira no exterior. Do Figueira tem o Pedroso, né? Tem um fato interessante, eu estou vendo esses gols aí... Felipe Luiz, pênalti, né? Estou vendo esses gols de pênalti que eu fiz. Eu fiquei 2 anos seguidos sem errar um pênalti. 15 cobranças de pênalti seguidas sem errar um pênalti. Tens o ídolo no futebol? Desde pequeno, assim? Qual seria o teu ídolo? Eu admirava, sempre admirei muito... Eu tive a felicidade de jogar com o Ronaldinho Gaúcho, né, no Grêmio. Fizemos a categoria de base juntos, então acompanhei muito ele, sempre muito honrado com aquilo que ele desenvolveu. Mas o Ronaldo Fenômeno era um jogador que eu gostava demais e tinha um jogador que não era brasileiro que eu também admirava muito, o estilo dele dentro de campo, que era o Zidane. O Zidane ele era muito elegante. Fiz aniversário essa semana aí, ontem, 46 anos. Jogador que eu tinha prazer demais de ver jogar. Vou te falar uma coisa, tá bem de referência. Tá muito bem. Olha só, a gente falou tanto de jogadores internacionais aí, da história do Manduca no futebol europeu, vamos falar um pouquinho de seleção. A vitória veio e o correspondente da Record em Moscou, André Tal, nos conta como foi Brasil e Costa Rica. Olha, a seleção brasileira chegou já na madrugada a Sochi, a base dos treinamentos aqui na Rússia, mas daqui a pouquinho já tem treinamento programado. Alguns atletas normalmente depois de uma partida vão para a academia, outros vão para o campo. É possível que depois eles sejam liberados da concentração para ficar com amigos e parentes. O tempo de recuperação é curto porque daqui a apenas 4 dias o Brasil já joga de novo, dessa vez contra a Sérvia aqui em Moscou, na última partida da primeira fase do Mundial. O Brasil precisa apenas de um empate para garantir a classificação para as oitavas de final, mas é claro, é importante uma vitória para tentar o primeiro lugar no grupo E. E olha, a seleção brasileira está unida em torno do seu principal craque, Neymar. Ontem, depois do jogo, vários jogadores pediram que ele seja mais valorizado diante de tanta pressão, até porque Neymar passou recentemente por uma cirurgia no pé direito e ainda pode brilhar muito nesse Mundial. E a primeira vitória brasileira foi suada e teve de tudo. Bola na trave, pênalti anulado e ainda gols só no finalzinho da partida e Neymar chorando, ajoelhado no gramado depois do apito final. No começo da partida, Costa Rica assustou com esse chute que passou perto. Depois Neymar recebeu o lançamento, mas o goleiro Navas foi mais rápido. Marcelo arriscou de fora da área. No segundo tempo, o Brasil passou a pressionar a Costa Rica, que se defendia bem. Gabriel Jesus acertou uma cabeçada forte na trave.
Na sequência, Coutinho chutou da entrada da área, mas o zagueiro desviou a bola. Neymar recebeu e mandou por cima. O tempo passava e o jogo se tornava dramático. Mais uma chance para Neymar e a bola insistia em não entrar no gol. Aí Gabriel Jesus deu um lindo passe para Neymar, que tentou o drible e caiu. O juiz marcou pênalti, mas depois consultou o árbitro de vídeo e voltou atrás na decisão. O primeiro gol do Brasil só aconteceu nos acréscimos. Marcelo cruzou, Firmino escorou, Gabriel deu um leve toque e Coutinho não perdeu a chance. 1-0. Antes de acabar o jogo, mais um ataque rápido do Brasil. Douglas Costa deu passe a meia altura e Neymar marcou o primeiro gol dele na Copa. Final: Brasil 2, Costa Rica 0. Torcedores brasileiros foram para o centro de Moscou e teve muita provocação contra os argentinos com uma música que já se tornou hit na Copa. E o Messi, tchau, Messi, tchau, Messi, tchau, tchau, tchau. No fim da tarde ainda teve roda de capoeira com uma multidão admirada. Que legal, até capoeira lá em Moscou rolou. O Brasil parou ontem para assistir a seleção brasileira jogar na manhã de sexta-feira. Vitória por 2-0 no finalzinho trouxe alívio e dividiu opiniões. O repórter Cleiton Ramos foi conferir a festa aqui na capital catarinense. Olha, foi no sufoco, vitória de 2-0 sobre a Costa Rica. Primeira vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia 2018. Opiniões divididas aqui no mercado público sobre a atuação da seleção brasileira. (2-0), mas foi no sufoco, hein? Foi sofrido como tem que ser, mas nós vamos ser campeão. Eu acho que o Brasil ainda tem que ter mais fé, jogar mais do que ficasse, né? Jogando no chão. Superficial, né, meu? Jogando no chão? Pois é, eu acho que o Firmino tinha que ser titular, porque o Firmino joga demais, joga melhor que o Gabriel Jesus. Ficou devendo. Devendo muito, muito. Tá jogando mal. O Costa Rica é um time fraco, rapaz. O Brasil é um pentacampeão, jogando futebol medíocre, porra. E se o Brasil mostrar 20% que o Brasil sabe, com certeza o Brasil ganha essa e vai à final com facilidade. Galera, opiniões divididas. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma pergunta para vocês, vamos girar aqui no estúdio e vamos colocar o Juca Miguel também, daqui a pouquinho o Badá nesse papo. Fábio Machado, Manduca e também Cacau. O que vocês viram até agora de positivo e de negativo que mais chamou a atenção de vocês na Copa do Mundo da Rússia 2018? Cacau. Olha, de positivo, eu vejo que a seleção tá tentando, tá buscando e os jogadores eles estão querendo, assim como o torcedor, tá engatando junto em busca do Hexa, digamos assim. Pode ser, não precisa ser só do Brasil, pode ser da Copa do Mundo. Não, tudo bem, mas analisando a seleção brasileira, um ponto que eu vejo do jogo de ontem, o segundo tempo muito melhor, Danilo muito melhor, na entrada dele, né, melhorou o jogo. O Neymar, eu vejo assim, primeiro jogo, muita queda, que foi o mais criticado. O segundo jogo, ele entrou melhor em campo, mas essa pressão que tem toda em cima dele, não que isso faça com que ele possa xingar árbitro, não que ele possa cair toda hora ou tentar se vangloriar das coisas, não vejo que isso seja o certo. Mas eu acho que a pressão do Hexa em cima toda dele, como muita gente coloca, eu não vejo como certo. Vejo que ele é um guri novo, tem 26 anos, cresceu de uma forma que desde o início caiu uma pressão muito grande em cima dele, então essa pressão já vem desde cedo e dividir a pressão com todos os outros 22 atletas que estão no grupo da seleção seria de forma mais positiva para torcer pelo Brasil. Claro que o gol dele ontem, o choro dele ontem, eu vejo como essa forma de alívio. Poxa, consegui mostrar para o brasileiro que está me cobrando, me jogando uma carga enorme,
que eu também tô aqui. E voltando de recuperação, voltando de lesão, acho que essa sobrecarga tem que ser um pouquinho controlada. E mostrar, né, que todo mundo diz assim, tem a Neymar dependência. Acho que o torcedor que coloca isso pelo fato de sobrecarregar só ele. Se dividir a carga da pressão a busca do Hexa entre todos os outros da equipe, talvez não tenha esse negativismo ou até essa torcida contra que muitos brasileiros têm, né? Fábio, positivo e negativo que você viu lá na Rússia. Não, primeiro eu quero só pontuar essa questão da seleção brasileira e vou pontuar muito rapidamente. Primeiro que o Brasil jogou um segundo tempo primoroso ontem contra a Costa Rica. Basta ver aqui os lances ali que passaram. Só deu o Brasil. Foi uma pressão absurda em cima de um time que montou um verdadeiro ferrolho. Um time que entrou para empatar o jogo. E isso é difícil. Eu já escrevi durante a coluna, acho até que eu compartilhei contigo, que assim, o aspecto físico hoje faz o futebol ser muito nivelado. Porque é uma questão matemática. Cada vez que você quer criar, tem 2, 3 jogadores para te marcar. E isso foi o aprimoramento físico, acontece isso. Então o Brasil, no segundo tempo de ontem, comparando com o primeiro jogo, o Brasil ontem fez um grande jogo de futebol. Se não é o ideal, tudo bem, não é o ideal. Agora ontem o Brasil jogou muita bola, é claro, a entrada do Firmino, que acabou encorpando, o Douglas Costa, que acabou dando uma nova dinâmica, o William está muito mal, ele precisa se acordar para o jogo, né? Ele está devendo aí o William. E o Brasil mereceu a vitória. Então, Coutinho sendo destaque, né? O Coutinho sendo destaque. Então o Brasil do segundo tempo de ontem, perfeito na minha avaliação, hein? Eu sou crítico, mas se você pegar o replay do segundo tempo, vai ver que o Brasil deu um banho de bola na Costa Rica. Vamos lá, questão Neymar. Vamos separar rapidamente aqui algumas situações aqui. Existe 2 Neymar na seleção. Existe o Neymar craque, que sabe tudo de bola. Para mim é um jogador fantástico, jogou muito bem ontem no segundo tempo. E existe o Neymar, aquele Neymar que nós conhecemos. O Neymar é presepeiro, né? O Neymar, só para ter uma ideia, na minha coluna de hoje eu coloco o seguinte, a sala de imprensa ontem internacional, estão vendo o jogo na tela, assim que o árbitro voltou atrás, após a consulta no VAR, e tirou o pênalti, jornalistas do mundo todo aplaudiram a situação, aplaudiram aquele momento, para ver o que o Neymar está fazendo muitas vezes com o futebol brasileiro, a questão do caicai, a questão de se jogar no chão, a questão de ser indisciplinado ontem, ofendendo o jogador, ofendendo o árbitro. Então existe 2 Neymar. Sobre essa questão de tirar o peso, o Tite, até antes da Copa, tinha conseguido tirar o peso do Neymar. Tinha tirado a questão de capitão, tinha dito o seguinte, Neymar, pega essa bola e toca. Pode ver, o Neymar antes da Copa, o Manduca, era bem diferente do Neymar da época do Filipão e do Neymar do Dunga, que dizia o seguinte, toca pro Neymar que ele resolve. A gente viu um Neymar mais coletivo, pegando a bola e tocando. Porque daí o que acontece? Não é ele que recebe o cartão amarelo, é quem marca ele. Esse Neymar que quer pegar a bola, quer resolver tudo, quer tentar ludibriar a arbitragem, vai tomar cartão amarelo. Agora, você pode achar o Neymar craque, absoluto, que ele é um craque, e pode achar ele infantil. Uma coisa não exclui a outra. Você pode ter essas 2 opiniões sobre o Neymar. Só corrigindo, eu falei Danilo, era o Douglas. Positivo e negativo que você viu até agora, Manduca? Bom, de negativo, foi esse favoritismo também excessivo que se criou em torno da seleção do Brasil, que não joga nada a favor, né? Porque é como se nós obrigássemos, e o mundo todo obrigasse o Brasil a entrar em campo, dar um show de bola e ganhar o jogo facilmente. Exato. E isso não existe mais no futebol. Não. Né? A Copa do Mundo é extremamente competitiva. A Costa Rica ontem estava com os 11 jogadores no meio defensivo no primeiro tempo. É complicado. Exige muito mais da equipe. Então, esse favoritismo excessivo, eu acho que foi algo negativo que surgiu para o Brasil. Mas já deu para ver que o Brasil aprendeu com isso, que não vai ser fácil, né? Positivo é que o Brasil demonstrou com o jogo de ontem que tem jogadores no banco que podem entrar e fazer a diferença no jogo. Tem jogadores com qualidade individual que podem decidir um jogo. Eu não gostei do primeiro tempo do jogo de ontem. O segundo tempo foi fantástico. O Brasil pressionou, jogou o futebol que nós brasileiros queremos ver. Futebol agressivo, com a bola, sem a bola, criando oportunidades de gol. E o futebol tem aqueles detalhes. Por vezes a bola não entra, claro, pode ter um resultado negativo, né? Acabou por entrar e essa vitória, por ser como foi, eu acho que vai acrescentar muito na seleção do Brasil. Também acho. Em relação ao Neymar, de fato existe muita pressão em cima dele, né? E talvez seja isso que esteja faltando para o Neymar, para ganhar essa maturidade e se firmar realmente como um grande jogador, o melhor jogador do mundo. É lidar com essa pressão e chamar atenção não fora do campo, que me dá a impressão, Fábio, que ele, com essas atitudes dele, quer trazer um pouco a atenção para ele, mas de uma forma errada.
Porque o Neymar tem que chamar a atenção, dando drible, fazendo gol, fazendo a jogada, dando espetáculo dentro do campo. É isso que eu esqueci, Manduca, não só cortando, mas só ilustrando o teu raciocínio. É o seguinte, a Cacau falou, ele chorou porque para tirar a pressão dele. Cara, a maioria da pressão é ele próprio que cria para ele. Isso, ele vai lá, troca o cabelo, concordo, ele vai lá, bota um brinco desse tamanho, ele vai lá, sabe? Ele mesmo cria pressão para ele. Não existe alguém que diga assim, cara, cuida da tua imagem, só isso. Exato, então como nós esperamos muito o Neymar, e ele é de fato um grande jogador, e tem tudo para continuar evoluindo, ele tem que aprender isso. Que todo mundo, ele tem que lidar com isso. O grande jogador, o craque do time, ele lida com essa pressão. Tu vê o Cristiano conseguindo lidar com essa pressão, tu vê o Romário numa Copa 94 lidando com essa pressão, tu vê o Ronaldo lidando com essa pressão, o Neymar ainda não conseguiu. Também tem essa realidade de que ele teve lesionado, né, durante 3 meses, o que prejudicou muito ele. E eu, como fui jogador muitos anos, sei que é muito difícil quando tu volta de uma lesão, até tu encontrar um ritmo de jogo, tem medo, né? Leva um tempo, mas é mais um motivo para ele ganhar maturidade e jogar um futebol mais objetivo e menos dessas coisinhas que não levam a nada. Vou colocar os outros comentaristas nesse papo, vamos botar o Juca Miguel, lá de Joinville também. Eu rapidinho vou ser bem direto, o que me chamou a atenção positivamente foi a Bélgica, gostei da Bélgica atuando e gostei da Inglaterra no primeiro jogo, senti um futebol diferente, mais alegre da Inglaterra, uma seleção que eu gosto muito pelos craques que jogam lá e nos últimos anos a Inglaterra andava meio burocrática. Gostei do futebol da Inglaterra. Negativo, Neymar xingando muito os colegas de trabalho e xingando o árbitro. Ele tentou falar em espanhol, mas a leitura labial foi fácil. Ele xingou todo mundo, achei mal do Neymar. Vamos botar o Juca nesse papo? Juca, positivo e negativo que você viu até agora lá na Rússia. Olha, mas está muito legal essa Copa do Mundo, porque eu acho que o equilíbrio é o grande fator positivo até aqui. Você vê aí, a Alemanha, agora há pouco, o México derrotou a Coreia do Sul pelo placar de 2-0 e coloca a Alemanha com a faca no pescoço. Ou vence a Suécia, meu amigo, ou praticamente adeus. A Argentina vai ter que vencer aí com um saldo considerável a equipe da Nigéria na próxima semana. Então a Copa tem apresentado algumas atitudes, algumas coisas legais, algumas surpresas. Essa geração belga, eu acho que se não for agora, não sei quando essa geração belga vai ter uma oportunidade de chegar aí um pouco mais adiante. É um time muito completaço. Assisti de manhã o 5-2 em cima da Tunísia, olha... É um time que está redondinho, com grandes jogadores, mas que o conjunto também faz. No Brasil, eu vou muito de vocês, eu acho que vocês foram extremamente lustros. Eu só estou esperando um pouquinho aquele Brasil do Tite, dos 90% de aproveitamento, um time concentrado. Eu não estou esperando nada diferente, só aquilo. Fator concentração, apoio, velocidade. O Manduca é muito lustro quando ele fala que hoje a marcação é muito em cima e tal, mas o Brasil, que nos encantou nas mãos do Tite, era muito rápido, o Neymar pegava, tapa pro Gabriel Jesus, já devolvia de primeira pro Felipe Coutinho. Claro que na Copa do Mundo tudo é muito diferente, tem a pressão, tem essa questão do Neymar também vir aí de lesões, mas o Brasil precisa acelerar um pouquinho mais o jogo, precisa entrar um pouquinho mais, tem a questão de também ficar manco, né? É legal a gente separar resultado do desempenho, o resultado aconteceu e o desempenho foi acontecer só no segundo tempo. Joinville, a seleção brasileira com o Fagner na direita ali ficou um pouco manco, o Marcelo teve que apoiar mais pelo lado esquerdo, aí ficou um time que jogou mais por um lado só. Quando entrou o Douglas Costa, aí sim ele fez a função de um ponta direita, aí reequilibrou a seleção conseguiu quebrar as linhas, que vinha em 2 linhas de 4, muito bem montada a equipe da Costa Rica, mas eu acho que é isso. O ponto positivo são esses bons jogos, são essas surpresas que a Copa do Mundo tem nos mostrado. E aí o ponto negativo eu deixaria, junto com vocês, eu colocaria também a Argentina. Confesso que me decepcionou um pouquinho, esperava um pouquinho mais desse conjunto ofensivo da Argentina, aí com o Higuaín, com o Dybala, com o Messi, com o Agüero, mas ainda não conseguiu acontecer, né? Pegaram aí uma Islândia com um país 330, 350 mil habitantes, onde o técnico é dentista, o goleiro lá é produtor musical, e assim os caras têm várias outras alternativas, mas a Islândia vem fazendo bonitinho nesta Copa do Mundo. E também, né, Neymar, acho que tem que alguém chegar pra ele ali e dizer, cara, só joga o teu, tira essa pressão, ajuda, o Brasil vai tirar a pressão, mas ele também tem que se ajudar a tirar essa pressão dele, Mancha, porque ele fica ali e tal, aí ele falou aquele bando de palavrão, aí o árbitro foi, ele levantou as mãos e falou, don't touch me, não me toque em inglês, né? Pro árbitro, então, desnecessário. Se o árbitro puxa um segundo amarelo ali, ia complicar. E ele é um jogador diferente, ele é muito diferente, tanto que, de novo, ele saiu com 4 rasgos no meião, de novo sofreu
muitas faltas, porque ele é um cara que chama, mas eu queria ver esse Neymar um pouquinho mais lá na frente, lá pertinho do Gabriel Jesus para fazer aquele 1-2, para sair na velocidade, como foi o Neymar do segundo tempo. O Neymar do primeiro tempo que fica voltando, que fica apanhando, que dá a oportunidade dos caras descer o sarrafo nele, daqui a pouco pisa no pé machucado e ele tá fora da Copa. Não, esse Neymar eu não quero ver. Mas tá bom, tá legal a Copa do Mundo e tenho certeza que o Brasil vai se ajeitar assim durante o transcorrer da Copa da Rússia 2018. Grande doutor Juca, vamos fazer o seguinte, colocar o Badá também nesse papo da seleção. A Chape tá de folga da Série A, mas o Badá não. Chega mais, mestre, boa tarde. Olá, meu amigo Marcelo Mancha, grande abraço para você, todos ligados aí no Clube da Bola deste sábado. E o Brasil cumpriu com a sua missão ontem, né? A seleção brasileira tinha a obrigação de ganhar da Costa Rica, até pela diferença de qualidade dos dois times, né? E venceu por 2-0, uma vitória mais difícil daquilo que deveria ser. Primeiro tempo, principalmente na minha opinião, do Brasil muito abaixo, um time muito nervoso, muito ansioso, a ansiedade atrapalhou os jogadores do Brasil, né? Então, deixou para jogar tudo no finalzinho da partida, né? Mas foi buscar a vitória. Foi buscar a vitória pelo placar de 2-0. Gostei muito, para mim, o destaque do Brasil foi o Douglas Costa. Entrou e no segundo tempo fez o time jogar mais. Eu acho que é um jogador que até merece uma oportunidade, quem sabe, no time titular, né, com polêmicas envolvendo mais uma vez o Neymar, que vira e mexe, se torna o centro das atenções. Teve aquele lance do pênalti, que para mim foi pênalti, mas como ele enfeita demais, o teatro do Neymar acabou fazendo com que o árbitro consultasse o vídeo e voltasse atrás na marcação. Eu acho que o árbitro errou, porque houve o pênalti, só que o Neymar enfeitou tanto que ele acabou voltando atrás, né? Mas depois ele foi premiado com o segundo gol do Brasil. Então, foi uma vitória que traz um sentimento de alívio, porque se terminasse 0-0, o Brasil teria um drama na última rodada. Assim, venceu, cumpriu com a sua missão, ainda não está jogando tudo aquilo que pode jogar, que precisa e deve jogar, mas já melhorou em relação ao primeiro jogo. E agora, quem sabe, com mais tranquilidade na última rodada aí, o futebol pode aparecer mais. Então, cumpriu com a sua missão, venceu bem, e isso é o que importa nesse momento, porque essa Copa do Mundo a gente tem visto algumas surpresas, né? Pelo menos o Brasil não surpreendeu ainda negativamente. Daqui a pouquinho eu volto para falar um pouco a respeito da semana da Chapecoense. É daqui a pouco então, Badá. A gente segue girando. Espaço agora é para Emerson Luiz, que fala da segundona catarinense, com destaque para os times de Blumenau, Beck e Metropolitano, que não vão bem na competição. Chega mais, Emerson. Fala, Mancha, boa tarde a você, boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. Nós temos falado muito aqui no clube sobre a expressão encaixe, ajuste. Em outras oportunidades, nós destacamos aqui que era questão de tempo para o Metropolitano engatar a primeira vitória e embalar na competição pelo investimento do time para retornar à primeira divisão. Mas não deu liga. Sobrou para o técnico Rodrigo Casca, que foi demitido após nova derrota, dessa vez para o Fluminense dentro da Arena em Joinville. O grupo provavelmente não comprou a ideia do Rodrigo Casca. O time é muito técnico, mas nessa segundona você tem às vezes que deixar a questão técnica de lado, jogar feio para alcançar o seu objetivo. Continua apostando. O Metropolitano tem um grande elenco, mas ainda não encaixou, ainda não incorporou o espírito dessa segundona e sobrou para o técnico Rodrigo Casca. Aliás, falar em encaixe, gostei muito desse Marcílio Dias, que com propriedade, com mérito, com justiça, deve ter encaixado a partir de agora, venceu o Blumenau aqui no estádio do SESI por 3-0, um time taticamente muito bem arrumado pelo René Marques, fisicamente um time muito forte para disputar essa segunda divisão, e o Marcílio, não tenho dúvida, é um dos favoritos para conquistar uma das 4 vagas para as semifinais. O Blumenau é lucro, vai ter que arrumar a casa, assim como o Metropolitano, nesse turno para tentar se recuperar, porque o Beck tem muitos problemas fora de campo que estão sendo contornados aos poucos por essa nova diretoria. Não dá para jogar a toalha definitivamente, tanto Beck como Metropolitano, Metrô e Blumenau, porque o importante é somar pontos até o fim da competição. Um abraço, Mancha, um abraço a todos ligados no Clube da Bola. Forte abraço, Emerson. A gente sai da segundona catarinense e vai para a Série D nacional. Renan Mainen volta para falar da 4ª divisão brasileira. Hoje o Tubarão decide o futuro contra o São José. Confronto em território gaúcho. Chega mais, Renan. O Tubarão joga a vida na Série D logo mais contra o São José, partida em Porto Alegre às 3 horas da tarde. No confronto de ida em Tubarão, 1-1 no placar, o Tubarão saiu na frente, mas depois o time gaúcho conseguiu um empate e agora quem vencer essa partida de logo mais segue adiante
entra nas quartas de final. Um empate leva a decisão para os pênaltis, seja lá qual for o número de gols que saia em caso de empate. Quem vencer, passa. E o técnico Vaguinho Dias deu declarações fortes essa semana. Ele não tem gostado de algumas críticas que o time levou depois do empate em casa. Ressaltou que o São José tem a melhor campanha do início da Série D. É um time que precisa ser respeitado, mas ele confia sim na força do Tubarão. Olha só o que o Vaguinho falou. Pô, fizemos um jogo em que empatamos em casa e tá todo mundo desconfiando. Esse atleta já não serve, aquele é dúvida. Isso é ruim. Nós estamos querendo que todos estejam juntos. Se nós perdermos, que eles vejam que o outro time ganhou. Tem do outro lado uma equipe forte. Tem do outro lado uma equipe que treina, que chegou e que fez a melhor campanha. Só que nós entendemos que nós somos melhores. E nós estamos indo para vencer. Olha, deve ser uma partida bastante pegada. A gente sabe que a escola de futebol gaúcha tem uma marcação muito forte. Tomara que o jogo não descambe para faltas mais violentas. Tem a questão do gramado sintético, que também é um ingrediente interessante para esse confronto. O zagueiro Jailton não vai jogar, ele tomou o terceiro cartão amarelo na última partida contra o São José, então o capitão está fora. Uma pena porque ele fez um bom primeiro jogo contra o Zequinha, mas é o desfalque confirmado para o lado do Tubarão. Apesar disso tudo, eu acredito sim que o Peixe tem condições de fazer um bom jogo em Porto Alegre e carimbar essa vaga. Vamos acompanhar. Vamos ficar de olho no Tubarão sim, Manduca. Eu vi fotos, você ao lado de Vaguinho Dias, com a pranchetinha e tudo. Teve uma temporada também lá no sul do estado, né, em Tubarão. Tive o prazer de acompanhar o trabalho dele durante 10 dias. Fiquei muito satisfeito também com o que vi. Aprendi bastante. Vaguinho muito experiente, um homem muito honesto, muito íntegro, muito experiente na forma como ele lida com o jogador, como ele organiza a equipe. E está fazendo um trabalho excelente. Como ele falou, acho que não há motivos de dúvida da capacidade do Tubarão e da equipe, né, pelo que tem feito, pelo que conquistou no Catarinense, chegando na terceira posição, na Copa do Brasil, quase tirou o Atlético. Por detalhes não aconteceu. E é tudo time que ele remonta, né? Na verdade, Isso. não é que remonta, porque os jogadores são valorizados, depois são emprestados. Tem jogador aqui no Avaí, tem jogador no Figueirense, tem jogador emprestado. Quer dizer, ele tem que praticamente refazer. E não é fácil. Quando tu pega uma equipe nova, que tu muda 4, 5 jogadores, já não é fácil. Já não é fácil. De adaptar esses 5, 6 jogadores. Quando tu faz uma equipe do ano para o outro, completamente diferente, leva tempo o trabalho, né? E ele está conseguindo fazer um trabalho excelente. Vamos torcer que o Tubarão consiga, então, hoje aí a passagem. Vamos torcer para o Peixe. O trabalho lá é muito sério, né? O presidente, o Luiz Henrique, já esteve aqui no programa 2 vezes, já participou com a gente. Está na Rússia. O trabalho lá é muito sério. Olha só, clubedabola@ricsc.com.br é nosso e-mail. A galera mandou algumas fotos. A gente separou algumas aí nessa saída do intervalo. Vamos dar uma olhadinha nas fotos da semana. Esse aí é o Geraldo, torcedor do Figueira, e o Teteu, pai e filho, ciclistas, torcedores de futebol, mas também ciclistas, né? Os dois de capacete aí. Eu acho que é depois da pedalada, tá meio suadão lá o Geraldo, acho que é depois da pedalada esse registro foi feito. Vamos para a próxima. Juliano e Living, eles estão na Nova Zelândia, são moradores aqui de Florianópolis. O Juliano, que é faixa preta de jiu-jitsu, casal curtindo um frio na Nova Zelândia, que legal. Mais uma fotinho. Qual é a próxima? Toninho Schmidt Neto, do Campeche, havaiano, deu pra ver, né? Tá segurando a bandeira. Ele está na Rússia acompanhando a seleção. A gente consegue visualizar lá atrás ali o estádio. Tá lá, levou a bandeira do Avaí, a camisa amarela, tô percebendo aqui também o símbolo, o escudo do leão no peito. O havaiano e torcedor do Brasil fez questão de mostrar pra todo mundo que é torcedor do leão. Legal, legal, Toninho. E essa aí é a equipe do Ricardo Melo, Vado de la Riva. Olha só, o Ricardo Melo, o pessoal tá na foto. Esse dia é o treino aí da academia Move Fit. Recebeu o pessoal do BOP, isso mesmo, o pessoal do BOP aqui da região da Grande Florianópolis, com o PH. Juntou aí as duas equipes para treinar, que legal. O Bira também, faixa preta, Bira tá nessa foto aqui do lado, Carequinha mais aqui embaixo, que legal. Pessoal aí do Jiu-Jitsu da Move Fit, do Ricardo Melo, Vado de la Riva. Muito legal, clubedabola@ricsc.com.br é o nosso e-mail. Mande sua foto, sua sugestão, sua pergunta, que a gente vai mostrar, vai ler aqui no Clube da Bola, mais um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouquinho com o último bloco do programa, não sai daí.